Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez e vamos estar N vezes, vamos passar por N vídeos para que eu possa estar explicando para vocês como que funciona esse esquema de acusação de violação sexual, tá ok? Antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, recomendarem a outras pessoas, arrumar outros inscritos para nós, darem o like positivo ou negativo, do jeito que você bem entender, você é livre para isso. E também eu queria colocar o seguinte para vocês: o YouTube, ele acrescenta algumas facilidades ao nosso trabalho a partir do momento em que nós passamos de 1.000 inscritos, 10.000 visualizações, e isso representa até pecúnia, tá? Porque a minha ideia, e principalmente depois deste acontecimento aqui com o João de Deus, então eu senti a abertura de uma frestinha na justiça brasileira. E nós temos que pôr a cabeça nessa frestinha e não deixar passar. Então, eu que não sou deputado nem senador, eu vou me constituir num deputado misto de deputado e senador e frequentar lá os plenários, frequentar os corredores do Senado e da Câmara dos Deputados no novo governo, logo a partir de fevereiro, e propor e ver meios de nós agirmos, de conseguirmos fazer com que saia do papel essa questão das violações sexuais feitas por religiões, no nosso caso, em especial, as Testemunhas de Jeová. Tá ok? Então, esse acontecimento com o João de Deus, ele foi de muito boa monta, veio em muito bom momento para mostrar para vocês que não existe nenhuma torre poderosa, não existe nada poderoso. O que existe é falta de vontade política no Brasil de examinar isso aí, porque leis tem. Entenderam? Leis tem. Então, porque uma pessoa importante, vocês vejam que ele gera muito mais ibope do que a torre de vigia. Entenderam? Então, eu vou estar falando para vocês, comentando com vocês o passo a passo disso daqui. Hoje eu vou estar falando antes que haja um processo formalizado e haja advogados constituídos, porque depois eu não posso falar mais em termos do procedimento. Eu vou estar falando para vocês aqui quais serão os passos, tá? Que esse João de Deus vai dar. Certamente ele é uma pessoa de posses, de propriedades, que tem dinheiro, vive aí pelo exterior. Obviamente ele vai procurar a melhor banca de advogados que ele puder achar. Não que sejam melhores do que eu, mas em questão de status, de estarem em meio aos corredores do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que ele vai procurar esses, e esses que estão todo dia nas colunas dos jornais ou dando entrevistas, tá? Que muitas vezes usam em 90% o serviço dos chamados advogados de segunda classe, que são aqueles que talvez saibam mais do que eles, mas não tem nome, e trabalha com o nome dele, e tenta procurar um lugar ao sol, que não é o meu caso, com o nome de outro, tá ok? Então, eu vou dizer para vocês irem mentalizando isso, para vocês verem que não é torre de vigia poderosa, nada disso, tá? Poderia ser, como eu já mencionei em outro vídeo, uma igrejinha ali da esquina que só tem 15 fiéis. A dificuldade seria a mesma, tá bom? Então, o que vai acontecer com esse cidadão, pura e simplesmente, vai ser o seguinte, tá? Eu vou dizer para vocês os passos que os advogados vão dar.
não há nenhum inquérito policial e não há nenhuma ação. Mas, de boa monta, qualquer bom advogado vai apresentá-lo em juízo antes que as coisas cheguem. Entenderam? Vai apresentá-lo em juízo, vai apresentá-lo à autoridade policial, vai colocar à disposição o passaporte dele, demonstrando que ele pretende responder, não pretende sair do país. Vai fazer isso, vai deixar isso registrado e que está à disposição e que também não vai mudar de endereços nos lugares conhecidos onde ele tem endereço no estado de Goiás. A primeira coisa que uma boa defesa vai fazer é isso. Mas por que isso? Primeiro, o tipo de acusação que gerou um clamor social está em Fantástico, está em Jornal Nacional, Jornal da Globo, está em todo lugar, está nas páginas de jornais, está em toda a mídia, já deve ter corrido o mundo, certamente. Eles vão fazer o quê? Demonstrar para a justiça que ele, ao alegar inocência, como já alegou, em relação a todas, talvez em torno de 20, 25 acusações, ontem no Fantástico aparecerão mais, hoje possivelmente no Jornal da Globo apareçam outras mais, e assim sucessivamente a coisa vai começar a estourar, tal qual pipoca dentro de uma panela. Precisa ter um início. Então, qual é a intenção da defesa quando ela faz isso? Para os menos avisados, olha, o cara está de boa fé, o sujeito deve ser inocente. Ele está se apresentando, antes que qualquer coisa aconteça, à polícia, ao juiz do local, colocando o passaporte à disposição, colocando os endereços, se tiver algum endereço não sabido, tudo isso tem um único escopo, minha gente. Como a acusação causou um clamor social muito grande, uma repercussão muito grande, possivelmente um juiz, e eu não duvido que venha fazê-lo, o juiz de primeiro grau é assim, decrete a prisão temporária do cara, que pode ser por 7 dias, pode ser por 30, pode ser renovado, depende da complexidade da causa, mas eu não acho duvidoso que decretasse até a prisão preventiva do sujeito. Ora, ao que consta, ele não existe dele para as vítimas ameaça de morte, mas há aquela ameaça pior que pode acontecer e que acontece com as vítimas da torre de vigia. É o temor reverencial. Ele é poderoso, ele é forte, ele pode virar a minha vida de perna para o ar, porque ele é poderoso espiritualmente. É o mesmo pensamento que as pessoas da torre têm em relação à torre, não é diferente. Então, o temor reverencial, isso não está na lei, embora possa ser alcançado como motivo para complementar a decretação de uma prisão preventiva. Então, qual é a intenção do advogado? Primeiramente, isso que eu vos disse, apresenta na delegacia, apresenta ao delegado, apresenta no juízo, certo? Está aqui o meu cliente, está aqui o passaporte, ele não tem intenção de se invadir, ele vai responder tudo. Está aqui um endereço que não era sabido dele, tem mais um endereço numa chácara lá em tal cidade do lado, está aqui mais um endereço, ele não vai sair da cidade, ele não vai sair do país, enfim, inibe o juízo e o próprio órgão do Ministério Público quando chegar uma denúncia, e até a própria autoridade policial no início, que pode pedir a prisão preventiva. A autoridade policial pode representar para que o juiz decrete a prisão preventiva. Vai inibir. Mas, como é um caos este de grande repercussão, vocês há de convir, todo mundo aproveita para aparecer.
delegado aproveita para aparecer, juiz, promotor, todo mundo aproveita para aparecer. E eu não acho difícil que decretem uma prisão preventiva dele quando a primeira situação dessa aí se tornar um documento e vir à tona e for levado aos tribunais. Só que diante dessas providências iniciais da defesa, que eu vos falei, apresentá-lo, mostrar boa intenção, entregar documentação, passaporte, diante disso o juízo fica quebrado para decretar uma prisão preventiva. O próprio órgão do Ministério Público fica quebrado, né? O delegado de polícia, para representar por um pedido de prisão preventiva, fica quebrado. Mas isso não quer dizer que eles não o façam. Normalmente eles o fazem e o juiz chega até a decretar uma prisão preventiva em função de que o juiz está lá no local dos acontecimentos, a coisa está fervilhando lá nesse local. Só que a defesa recorre ao Tribunal de Justiça e a segunda instância provavelmente concede habeas corpus e desfaz o decreto de uma prisão preventiva por entender que não há necessidade, porque o acusado está mostrando boas intenções. Tá bem? Então eu tinha prometido para vocês no vídeo anterior que hoje eu ia comentar algumas falas da promotora de justiça, a Gabriela Mansur, se eu não me engano o nome, aqui de São Paulo, que ela fez algum comentário e como ela encabeça um trabalho desse em São Paulo, eu vou procurar essa promotora pessoalmente, brevemente, como ela encabeça um trabalho desse em São Paulo, ela teceu algumas opiniões e explicou algumas leis. Então eu vou estar falando com vocês. Bom, então em primeira mão eu queria dizer isso, para vocês verem qual vai ser a atuação, certo, da defesa nesses momentos. Isso não é nenhuma novidade para vocês. Vocês têm visto aí nessas questões da Lava Jato, por exemplo, quando um sujeito é mencionado, imediatamente no outro dia ele está no juízo com o advogado. Está aqui meu passaporte, está aqui, não tenho intenção, vou responder a tudo. Tudo isso é para evitar a decretação de uma prisão preventiva. O nome já está dizendo, quer dizer, uma prisão preventiva, para prevenir que o acusado venha se evadir do distrito da culpa e, no caso dessas pessoas, até para o exterior, onde se tornaria inviável trazê-lo de volta. Compreenderam até aqui? Então, isso. Bom, o outro aspecto que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo aqui também é a questão das provas, para que vocês tenham ideia, principalmente vocês, testemunhas de Jeová, que foram abusados há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Eu já tenho lhes explicado em vídeos anteriores sobre a questão de ter prescrito, e muitas das situações, os que seriam acusados até já morreram, ou então estão muito anciãos, e provavelmente nem se lembrem, nem saibam o que fizeram. Isso seria comum acontecer. Mas nós acreditamos que haja situações acontecendo hoje. Então eu peço que vocês procurem ir no site da Globo e rever as reportagens, rever principalmente o que as vítimas falam, porque muita gente que foi vítima disso vai se identificar com muita situação. O modus operandi é muito semelhante. O modus operandi se baseia principalmente no temor reverencial que a autoridade espiritual impõe sobre o seu subordinado, ali no caso na religião, o temor reverencial e ainda a possibilidade que há muito grande da palavra da vítima não ser acreditada, podendo transformar isso num processo contra ela,
no processo contra ela. Isso quando não, ela é ridicularizada por ter feito um tipo de colocação dessa daí. Porque ninguém acredita, ninguém vai acreditar contra uma autoridade espiritual. Entenderam? Então, esse é exatamente esse círculo vicioso que eu quero romper. Por isso que eu vou ser o misto de deputado e senador não eleito, mas em paralelo, andando lá pelos congressos, para que eles venham a apreciar isso daí, para que alguém lá venha tomar partido nisso daí, porque isso precisa acabar aqui. Nós sabemos que tem muitas pessoas, não só desse João de Deus, como das Testemunhas de Jeová e como de outras igrejas evangélicas, para ficarmos só no âmbito das igrejas evangélicas. E no caso dele, que é um praticante de espiritualismo, né? Mais precisamente um espiritismo kardecista, seria a linhagem principal desse daí, João de Deus. E o que acontece? Essa autoridade inibe. Então vocês vejam a dificuldade. E o que eu estou querendo trazer vocês junto comigo? Para nós aprendermos. É por isso que eu vou estar comentando cada passo desse processo, o andamento de cada situação, para vocês sentirem como é difícil. Em relação à situação do João de Deus, eu lhes digo com o olhar jurídico, é 90% provável que não dê em nada. E olha lá se alguém ainda não sair processado, certo? Por denunciação falsa de crime. Olha lá. Olha lá se isso não acontecer. Ou mesmo por difamação, calúnia, injúria. Olha lá se alguém não sair ainda processado. Eu vou lhes dizer por quê. Prova pericial, prova de que ocorreu esse fato. Todas as vítimas que apareceram, não tem um caso recente. Uma pessoa só não foi à delegacia e fez um BO. Pelo menos ao que se sabe pela imprensa até agora. Então não existe um início de investigação. Ora, o que inicia um procedimento criminal é um boletim de ocorrência feito na delegacia ou uma prisão em flagrante. Esse é o nascedouro de qualquer procedimento. Alguém foi fazer um BO? Que se saiba, não. Eu espero que a Rede Globo, que foi pagar a passagem dessa moça e trazer da Holanda para cá, a única que aceitou mostrar o rosto, certo? Eu espero que o Jornal Nacional a conduza a fazer esse BO. Tá, ela vai fazer um BO com grande possibilidade de se voltar contra ela amanhã. Porque cadê a prova pericial? Fez exame de delito quando do abuso? Porque num determinado momento que essa estrangeira fala no depoimento, ela foi penetrada por trás. Ora, fez algum exame pericial? Foi a uma delegacia? Passou pelo exame de corpo de delito? Não. Então não haverá nada contra o seu João de Deus. Com base sólida. Lembram que eu lhes contei do meu tempo de policial, um sujeito com mais de 40 estupros, e eu só consegui fazer com que 2 vítimas fossem à delegacia reconhecê-lo? Eu localizei umas 10, mas consegui fazer apenas com que 2 fossem. E estava prescrito. No final das contas, acabou não acontecendo nada com ele. Então, nessa situação, o crime passa a compensar. É isso que nós temos que romper. É isso que a Torre sabe. Lá no Brasil é tranquilo. Lá no Brasil é tranquilo. Eles estão passando por maus caminhos aí pela Austrália e mesmo nos Estados Unidos, com indenizações
significa que já houve um processo, eles já foram condenados, já houve recurso, foi mantida a condenação, com processos que geraram grandes indenizações, e muitas estão por vir. Mas aqui no Brasil, eles têm como tranquilo. Gente, a gente precisa reagir a isso daí. E tem que aproveitar uma deixa com um sujeito desse, como esse médium aí, João de Deus, lá de Goiás. Qual a probabilidade de dar alguma coisa no final? Eu acredito que ele vai responder, digamos, dos 20 e poucos casos que apareceu, e estão aparecendo mais, eu acredito que ele possa vir responder, no máximo, uns 10 processos. No máximo, de quem vai aparecer. Aquela dificuldade que eu vos tenho mencionado, ninguém quer aparecer. Então ele vai responder no máximo aí uns 10 processos. Prova pericial, não tem. Prova testemunhal, não tem. Prova circunstancial, seria pessoas que frequentariam lá o local. E tem uma prova, se vocês viram a entrevista do Bial, se não viu, vejam, de uma americana que permaneceu lá mais de 10 anos. Ela adorava ele. E ela conta que ela ouvia essas conversas e ela descartava. Isso era considerado para ela calúnia. Mas, uma vez, ela contou um episódio ali, vocês que prestaram atenção, que uma menina de uns 15 anos, mais ou menos, um dia que ele quis atender sozinha no consultório, na salinha particular dele, ela saiu chorando lá de dentro da sala e essa mulher foi em socorro dela. E indo em socorro dela, ela observou que ela tinha líquido na boca e ela pensou que fosse ectoplasma, mas que depois, pelo odor, ela teve certeza que se tratava de esperma. Então, a partir dali, ela começou a se ligar. Esse testemunho, nas circunstâncias atuais, é o mais forte que pode ter. Principalmente se encontrar essa menina menor, essa menina aparecer, que pode ser que hoje já não seja mais menor. Mas e a vergonha de aparecer? Mas esse testemunho pode fazer com que algum processo venha a ter vida contra ele. Embora seja a palavra de uma pessoa, mas é uma palavra de uma pessoa credenciada, que amou esse homem e o trabalho dele durante 12 anos. Ela ficou na cidade ali de Abadiânia, né, em Goiás. Ela ficou durante 12 anos ali. Então, minha gente, isso é um aprendizado e um exercício para nós, na nossa situação, porque ela é tão difícil quanto essa. Vocês, de repente, podem ver esse sujeito ser levado aos tribunais, passar por uns 10, 12 processos, não acontecer nada porque não existe estado nenhum de flagrância, certo? Mas, em função dos depoimentos das vítimas serem unissonos, serem coesos, todos relatam as mesmas coisas, a disposição de um banheiro, de um sofá grande dentro de um banheiro, de uma sala em tal local, todas as pessoas relatam as circunstâncias pelas provas circunstanciais, e principalmente porque eu vos tenho dito, a justiça brasileira está atropelando procedimentos. Se ela atropelar aí, provavelmente ele consiga responder 1 ou 2 processos, consiga pegar 1 ou 2 condenações, ao menos. Mas será necessário atropelar procedimentos. Sem isso, não vai se conseguir absolutamente nada. E é mais um oportunista que de repente vai se sair bem. Eu quero estar errado, mas eu estou contando simplesmente com a justiça brasileira, que a partir desses políticos, ela passou a atropelar procedimentos. Por quê? Porque ela sabia que o sujeito cometeu crime. Ela tinha certeza, esse sujeito cometeu esse crime. Entendeu? A gente sabe que ele fez, mas a gente está com os meios de provas muito irrisórios.
Então, qual é o meio? Atropelar procedimentos. É por isso que o que vocês ouvem o pessoal esquerdista falar aí, que não se está respeitando princípios, isso é verdade. Mas em relação a quem eles falam, que são esses todos que estão aí nas cadeias, em relação a esses é mais que justo atropelar procedimentos. Só que por conta desses, existem mais de 15 mil no país inteiro preso pelo atropelamento dos procedimentos. E se não atropelar, gente, não acontece nada. A coisa rola, 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 e por isso que é chamado de país da impunidade. Gira, 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 tal qual um cão correndo atrás do rabo, e não acontece nada. E a justiça, num afã, essa justiça é heroína, viu? No afã, tirando o STF, que é a cúpula lá, certo? Que parece que estão arrependidos, né? Parece que se deram conta que 6 ministros que estão lá devem as suas carreiras ao PT e estão doidão para tirar o sujeito da cadeia e vai tirar com ele mais uns 15 mil. Então, eu estou comentando isso com vocês para que vocês vejam. Eu estou acompanhando isso nitidamente. Se eu puder, eu vou me munir de documentos, porque é um aprendizado para a gente ter um esquema de ação contra a torre. E mais dessas 20 mil pessoas que têm desassociadas ou dissociadas ou afastadas só aqui no Brasil, eles serem tratados com dignidade. Só por esses fatos, de terem colaborado com a torre para a construção de um patrimônio. E hoje simplesmente estão aí na Rua da Saudade, certo? Somente por esse fato. Agora, se entrar as outras questões sexuais, e vocês vão ter como laboratório esse João de Deus, e eu vou estar aqui comentando com vocês, vocês vão ter uma ideia da dificuldade de se caracterizar uma prova, e é por isso que esse tipo de crime compensa. No Brasil, ainda compensa. Se fosse na América, vocês lembram que há anos atrás acabou a carreira do lutador Mike Tyson, simplesmente porque ele passou uma noite inteira se divertindo com uma moça, em boates, dançando, bebendo, depois foi para o apartamento dele, só que o ato final ela não quis, foi considerado estupro, simplesmente porque ele forçou um pouquinho, e ele acabou cumprindo quase 5 anos de prisão, num país sério. Acabou cumprindo quase 5 anos de prisão e foi o suficiente para acabar a carreira dele. E ao que consta aí, o sujeito não sabia fazer outra coisa, está vivendo muito mal lá nos Estados Unidos. Então, gente, por hoje é isso daqui. Eu vou estar falando rapidamente as situações. Quem sabe no próximo vídeo eu comento com vocês o parecer da promotora e quais são as tentativas que vão fazer. Mas, de antemão, eu lhes digo, isso vai rolar, vai rolar, vai rolar, e dificilmente acontecerá alguma coisa, a não ser que a justiça atropele procedimentos. E aí ela vai precisar atropelar a falta de prova pericial, a falta de prova testemunhal, ou de uma única testemunha, se é que essa americana vai se propor a fazer isso aqui no Brasil. Mas só o fato dela já ter ido no programa do Bial já é de boa serventia. Eu vou estar pedindo para vocês se inscrevam no canal, deem os seus likes, compartilhem esse vídeo, tá? Porque nós pretendemos, em função de propiciar no YouTube uma grande visualização, não para mim aparecer, mas para a nossa questão aparecer. Então, a gente vem a ter alguns dividendos de lá para, juntado com os meus, eu poder estar frequentando lá em Brasília, porque
é uma frestinha que abriu, mas para nós é um buraco imenso e nós temos que aproveitar. Tá bom? A Zilda, olá Zilda, tudo bem? A Maria de Fátima Campos, boa noite. O Mano Souza, boa noite, Mano Souza. A Maria Estrela, boa noite, Maria, boa noite a todos. O Jesumar Alves de Souza, boa noite, Zilda. A Zilda diz, é importante nós termos fé, pois as coisas podem mudar para melhor. Tem muita gente aí que está olhando e pensando, mas isso não é... Não, é uma frestinha que abriu. É uma frestinha que abriu. E torre, aguarde, torre de vigia, que a sua batata está assando. Boa noite a todos, até o próximo.